Tá, vamos falar então um pouquinho mais sobre LTV para varejo, e-commerce, tudo isso no geral, assim, tipo, acredito que para começar, o primeiro aspecto que eu queria, primeiro pra gente balizar, né, é exatamente o que é o LTV. Que eu acredito que o Denner pode explicar isso muito bem, eu sei explicar também, mas, né, o Denner sempre gosta de explicar esse papo aí. Eu não gosto, é que vocês não sabem, né, cara? Não, tu sempre explica, cara, explica direitinho. Não, tô zoando vocês. Em linhas gerais, a gente sempre fala, né, que a melhor forma de tornar o cliente rentável ou o negócio rentável não é adquirindo clientes, mas sim retendo os clientes, né? Porque a gente sabe que tem sempre um custo de aquisição, um podcast que começou com a pauta de tráfego cada vez mais caro, mídia cada vez mais caro, então cada cliente custa mais caro para ser adquirido. Para ele ser rentável, cada cliente que tu gasta para adquirir, pela primeira vez que ele compra na tua empresa, ele precisa deixar o máximo de valor ao longo da sua vida. Então, quanto dinheiro ele vai deixar a partir do momento que ele consome pela primeira vez? Pensa que a Apple fez um anúncio para ti, tu nunca tinha ouvido falar da Apple, custou R$1.000 para a Apple esse anúncio, para te alcançar, e tu comprou o primeiro iPhone e depois tu passou a vida toda consumindo produtos da Apple. Então, ao longo da tua vida, tu deixou lá R$50 mil, R$60 mil com a Apple e custou só R$1.000 para ela. Por isso que ela é uma empresa tão valiosa. Cara, o grande problema é que a maioria das empresas não conseguem isso. Acho que eu já deixei uns R$100 mil na Apple. Deixa eu ver, meu notebook. São 2 notebooks, Ué, 25 mais rica, né? 15. Rica é diferente, né? Uns R$100 mil lá, cara. Meu notebook custa 25 pau. Mas peraí, ó, tem um detalhe. Isso é LTV, especifica. Isso é LTV ou isso é ARPU? Não, isso é ARPU, não é LTV. Esse é o bom ponto, né? Porque se tu tá falando que o teu notebook custa R$25 mil e tu somou todos esses custos nessa mesma lógica... Mas tem que ter a margem de contribuição pra Apple pra ver o LTV dela. Exato, acho que outra coisa a galera não entende, né? Que a galera confunde. Vamos só balizar aqui. Então, o que a gente tá falando do tal do ARPU? ARPU é Average Revenue Per User, que é basicamente receita... Quer dizer, assim, vamos lá, rapidinho, tá? O meu nem ARPU, tá? Isso é a receita que o João gerou. Não existe o ARPU de uma pessoa. Isso é uma coisa importante também de entender. Não tem ARPU de uma pessoa, porque é average. Então, só funciona média quando você tem um grupo de clientes ali. Depois tem outro comentário que eu vou fazer sobre isso, que eu estava discutindo até com o Max. Discutindo não, mas explicando para o Max esse dia sobre o uso de ARPU. E quando, é que nem GMV. Toda empresa tem GMV, toda empresa tem ARPU. Mas quando normalmente ele se aplica? Eu acho que é outra coisa importante também pra gente discutir nisso. Mas toca aí, Gui. Bom, só ia falar que o ARPU é a receita média por usuário, quando tu for calcular ali dentro de uma safra, dentro de um período, com vários usuários, e o LTV... Que é diferente, só um detalhe aqui importante nesse momento, que vem na cabeça do cara o quê? Ticket médio. Não é ticket médio. Ticket médio é o João comprou um MacBook Pro de 25 mil, um iPhone de 8 mil, um AirPod de 2 mil. Então ele tem um ticket médio de, cara, R$8 mil, né? Que é a média desses itens que ele comprou. Isso é o ticket médio. Mas a soma total dos itens que ele comprou é o que a gente está falando de receita média que os usuários trazem se esse fosse o comportamento de consumo médio de um usuário da Apple. Exatamente. Então o ticket médio é um dos itens que tu pode usar para compor o ARPU que a gente está falando. Exatamente. E aí no fim das contas tu vai ter esse ARPU e o LTV, ele basicamente é o ARPU, porém considerando agora também a margem de contribuição. Então, de grosso modo, seria ARPU vezes margem de contribuição, né? Vezes a porcentagem que tu tem em margem de contribuição. E aí, vamos lá, né? O que é margem de contribuição? Conceitos básicos de contabilidade. Custos fixos e variáveis que todo negócio tem. E aí você precisa entender, né, qual que é o custo variável do seu produto. Né? Custo de mercadoria vendida, impostos, taxas, transação. Frete. Depende do que você tem ali. Você vai subtrair esses custos variáveis, que são basicamente custos que só existem quando você vende. Em tese, é um custo que ele é diretamente atrelado à venda do produto, né? À produção e venda do produto. E o que sobra depois que você faz receita menos esses custos é a margem de contribuição. E é esse número que a gente usa para o LTV. E, cara, e assim, principalmente varejo, isso faz uma diferença brutal. Que você vende a camiseta lá R$60, só que, cara, 30 foi custo. Então, na verdade... E no varejo, quando a gente fala de margem, no varejo, a galera do varejo sempre confunde. Quando tocou em margem, o cara pensa em... Qual é o termo? Lucro... Não? Markup. Markup, verdade. É quanto ele coloca de valor sobre o custo da mercadoria. Exatamente, deve ser por isso... isso... O markup é 2.0, 2.2, que é tipo, eu comprei por 100, vendi por 200. Deve ser por isso que tem clientes nossos que preenchem a margem de contribuição no nosso formulário inicial como 400.
Tipo, 400% em cima, 400%. ou 200% em cima, alguma coisa assim, né? É o markup, faz sentido pra caralho. Então, essa conta que o João explicou é quanto sobra de valor para contribuir, por isso que tem esse nome, para contribuir com os seus custos fixos, que é o quê? Minha loja, meu time, meu back-office, esse custo eu preciso para operar. É tudo aquilo que, cara, se você não vender nada, você ainda vai ter esse custo. Exato. Isso confunde o cabeça do varejista, porque como ter o produto é a essência do varejo, ele não consegue distinguir o que é um custo fixo do que é a mercadoria. Ele mistura muito na cabeça dele que a mercadoria faz parte do negócio, mas tem que ter essa distinção para ele entender quanto valor gerado aquelas mercadorias estão trazendo para o negócio dele se manter de pé, e uma vez que ele cobre esses custos fixos, que aí ele vai break-var esse negócio e a partir dali é valor agregado. Então por que é importante? Porque uma vez que tu tá break-vado, o teu negócio já se paga, todo esse valor, essa margem de contribuição, teoricamente está entrando quase líquida pro teu negócio, porque o teu negócio já está break-vado, o teu negócio já se sustenta. Basicamente, a meta que tu tem que ter é entender da tua margem de contribuição, então, quanto que sobra para contribuir com os custos fixos, e dessa sobra, tu vai ter que entender, então, quanto que eu tenho que vender para cobrir todos os meus custos e começar, então, a lucrar. Essa é mais ou menos a lógica. Faz sentido? Isso é o ponto de break-even. Mas aí, voltando ao ponto que eu ia falar lá do ARPU, né? Eu gosto de usar o exemplo do GMV para explicar a reflexão sobre o ARPU. Todo negócio tem GMV, só que nem todo negócio usa esse indicador. Porque o que é o GMV, né? Ele é tudo que você vende. Para a maioria dos negócios, GMV vai ser igual receita bruta. Então, você usa receita bruta. Só que negócios que trabalham com take rate, ou seja, eles pegam a comissão do valor vendido como a receita deles, exemplo, marketplace, o que a própria V4 faz, é muito diferente a receita do negócio do que ele está vendendo, do GMV dele, né? Então, assim, todo negócio tem GMV, mas ele é um indicador útil, principalmente para negócios que trabalham com take rates, né? Em que a receita bruta do negócio é muito diferente do que ele está vendendo. O ARPU é outra coisa. Todo negócio tem ARPU. Todo negócio tem Average Revenue per User. Só que o que acontece? Ele não é muito usado em negócios onde você gera receita, onde você já lida com o cliente final. Onde que ele é muito usado? Em negócios que tem monetização indireta. Tipo o Facebook. Cara, o Facebook tem não sei quantos bilhões de usuários, só que ninguém paga pelo Facebook. Quem paga é quem? O anunciante. Então o Facebook olha o ARPU lá dentro para saber o seguinte, olha, em média, eu consigo ganhar tanto dinheiro por cada usuário que está usando aqui, que é quanto que eu estou fazendo, que é ele um espaço publicitário, né? Que eu acho que nos Estados Unidos é 15 ou 20 dólares e no Brasil é 2. Mas assim, a grande questão é justamente entender, olha, é um indicador útil e que todo negócio tem? Mas nem todo negócio ele é tão usado. Se você faz monetização direta do usuário, eu não gosto muito de usar ARPU. Tipo assim, eu nem acompanho essa porra, cara. Eu deixo o ticket médio mesmo lá e o LTV por cohort. Eu não fico olhando o meu ARPU ali como ele tá. Agora, quando você faz monetização indireta, aí eu acho que ele é mais relevante, porque você tem geralmente o custo de aquisição, a maior parte do seu custo de aquisição, né, ele vai estar pro cliente final, pro usuário final que não paga. Então você tem que saber se o retorno dele vale a pena. Eu gosto do lance do ARPU para aí a gente chegar na pauta que é o varejo em si, principalmente para o cara entender que existe essa receita total que o usuário traz, porque o varejista tem muita dificuldade, o varejista trabalha com venda, não com usuário adquirido. Ele só olha para venda, e não olha quanto... cara, qualquer varejista que está nos ouvindo, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o teu sistema, pegar lá uma identificação de usuário, vamos dizer que tu cadastra CPF, informação que tu cadastrar nesse cliente, veja nos últimos 20 meses, nos últimos 18 meses, quanto um usuário deixou de receita para ti na média. Tu vai te surpreender, isso é múltiplas vezes teu ticket médio. Né? A gente tem o caso emblemático que a gente apresenta no gestão lá de um varejista que a gente fez isso, o cara não tinha noção, ticket médio de 300 e poucos reais e o ARPU era R$1.800. Cada cliente deixava com ele, na média, de receita, R$1.800. Uma margem ali, sei lá, de 30% vai deixar o quê? 700? Não faço ideia, não sou bom de matemática assim, 600, não. Acho. 600. Mas margem de contribuição, né? A gente tá falando de margem de contribuição, né? Exato, porque daí deixou de valor 600, que é 2 vezes o ticket. Sacou? Sim, era 1.600, né? 1.800. 1.800. De ARPO. Né, de receita média. Deixaria 540, com 540 30%. de 540 margem, de porque ele fez 30% de margem de contribuição. O que eu falei? O ticket é 300. Ticket, que é receita, só que a margem é 30. Se fosse fazer 30 vezes ticket, 300 e poucos reais, R$350 vezes 30%.
Quer dizer que num mês, na primeira compra, ele deixa 105. Hã? 105. 105 de margem, mas no lifetime ele deixa 500 e poucos reais de margem. Então, pô, se ele estivesse pagando 200 reais para adquirir um cliente, que é mais do que o valor que ele deixa no primeiro mês, ainda vale a pena, porque ao longo da vida desse cliente ele vai deixar mais 300. Mais 300 reais de margem. Então, isso que o varejista não olha. E isso é uma coisa que é também importante para estratégia de aquisição para negócios de recorrência. Porque muitas vezes, principalmente as ferramentas como Facebook, Google Ads e tal, elas conseguem capturar facilmente a primeira venda, mas eles não pegam a recorrência. Então, se olha lá seu ROAS na campanha, ele tá meio. Você fala, caralho, tá uma merda. Só que, cara, não é isso. Você tem que olhar a retenção do seu cliente para ali entender o seu ROAS de verdade. Né? Você tem que olhar a retenção por canal, por campanha, também, para entender o ROI de verdade, o ROI. Só que, tipo assim, se o LTV do cliente ele demora muito tempo para vir, a forma como você analisa é diferente de um negócio em que as vendas... Tipo assim, cara, o LTV geralmente tá logo no começo, sabe? Ou diferente, assim, se o cliente demora para break-even, você tem que analisar de uma forma diferente do cliente que break-even rápido. Porque, assim, é lindo você já fazer... Cara, a primeira venda já se paga. É lindo, é o que todo mundo quer. Mas a gente tem que ser realista. Tem situações em que isso é muito difícil. Então você tem sempre que entender essa realidade. Sim, a maioria das vendas de e-commerce... Porque o CAC é muito alto. Não, assim, o que geralmente e-commerce faz é considerar a primeira venda como se fosse... O prejuízo dela entra pro CAC. Tá ligado? Tipo assim, o CAC é o custo mesmo da venda, mais o prejuízo da venda. Eu conversei com algumas pessoas de e-commerce e falava, cara, a gente fazia isso, que era pra gente saber o quanto que a gente podia queimar de desconto e não sei o que pra trazer o cliente, fazer a conta fechar olhando esses dois como CAC. Isso é um lance curioso, por que às vezes trazer cliente com desconto é ruim? Porque às vezes o cliente que vem por desconto, ele não fica se não tiver desconto, então ele não vai deixar margem ao longo da vida dele e não vai compensar. Por isso que o oposto pode ser verdadeiro. Caso no teu mercado dar o desconto vai atrair o cliente, vai ser aquele boi piranha, e ele vai depois continuar comprando, tipo um trial num software, é um pouco dessa relação de não pagar no primeiro uso, ou pagar pouco no primeiro mês, mas o uso e a experiência vai fazer ele pagar mais na sequência, que aí vai trazer valor e vai cobrir esse custo de aquisição, faz sentido. Mas no varejo isso é um pouco difícil de fazer, precisa acompanhar cada safra, por cada canal para isso. Inclusive aquela ferramenta de cohort retention que tem agora no Analytics que está em beta, ela serve para tentar entender um pouco disso que a gente está falando aqui. Faz sentido. E como que o cara pode, isso acredito que é uma pergunta, acredito não, na verdade é uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, que é tipo, beleza, eu tenho um varejo, eu tenho um sistema, né, ali, que eu tenho os cadastros, eu posso, deveria, né, até é mais comum isso no e-commerce, porque tu já tem os sistemas meio que prontos. Obrigado, né? Como que tecnicamente o cara pode fazer essa análise de LTV? Qual que é o norte que a gente pode dar pra ele nesse aspecto? O primeiro drama é o maldito do CRM, que é o drama, cara, eu tô lendo aquele Data Market lá, o livrão de dados, o cara tem um tempão ali falando sobre o valor do CRM. Tipo, o mesmo problema de sempre, sabe? Então, cara, quando tu vai... Cara, mas assim... O varejo é foda. Pra varejo... Não, mas pro varejo não tem... Cara, assim, vamos lá. Ixi, num varejo, tipo assim, uma loja, ele tem que... Um restaurante é difícil pra caralho. Mas aqui eu tô falando de varejo, tô falando de um varejo estilo... Magazine Luiza, estilo essas coisas. Os grandes não tão grande estruturado, mas nesse formato, né? Tipo assim, os grandes o cara tem que fazer uma conta, dar o CPF, pegar a nota fiscal. Aí o que acontece? Os varejistas pequenos, eles querem fazer o cara passar rápido no caixa, ele não cadastra, sabe? Pra poder fazer o cara passar rápido e ele passar pro próximo. Esse é o problema. Os grandes com certeza fazem. Os caras pegam, tipo, só o CPF, tá ligado? Então, eu já vi vários casos do cara pegar só o CPF. Já seria maravilhoso, mas sabe que se você pega só o CPF, mas vamos lá. Se você pegar pelo menos o CPF, só ele. Mas vou fazer aquela pergunta pro João. O LTV você calcula. Entendeu? Eu vou te fazer a pergunta assim, ó. Não, sim, uma loja física, que informação do cliente é a informação que é tipo fingerprint, que é informação única, que só aquela pessoa tem, que ele pode deixar no caixa e no Facebook a mesma informação. Que ele provavelmente deixou no Facebook a mesma informação que ele pode deixar no ponto de venda. Que é a única dele, que é um fingerprint. Que tu vai poder saber que aquele usuário é aquele. Não necessariamente ele usou o mesmo celular para cadastrar no Facebook. Mas às vezes tu tem um celular antigo no Facebook e tu nunca troca. Qual é a informação que é garantido que ele deixou essa no Facebook? A mesma que ele vai deixar no Facebook. Vamos lá. Game changer pra nós. Facebook tá pedindo CPF agora? Não sei. Não tá. É muito óbvio, cara. É muito óbvio.
É muito idiota. Pra te ter uma Nome noção. ó. completo, apelido. Não, apelido qualquer um Apelido tem. qualquer um Apelido não tem. te torna Por exemplo, eu único. chamo o Denner de viado. Não sei, qual é? Data de nascimento. Porque, data de nascimento é estatisticamente improvável ter alguém com a mesma data de nascimento que tu dá ela no PDV e tu dá a mesma informação no Facebook. Tipo, só pra você ter Cara, um exemplo. não é- Aí que tá, não é Pera impossível. rapidinho. Tá? Ele vai procurar, já procurei, Ele vai cara. procurar. A chance de alguém nascer no Brasil com a mesma data que tu é 0,005%. Se ela comprar Na mesma loja, data. na mesma dia, data, dia, mês mês e e ano. e ela comprar no mesmo lugar que tu comprou, na mesma cidade, no mesmo horário, aí é impossível É mesmo. impossível, é basicamente impossível. É o fingerprint, cara. Cara, Tá aí aqui, se dentro você do tem ar. um grupo, olha só, se você tem um grupo de 27 pessoas, as chances são maiores do que 50%. Não de são. 57 De pessoas, dia, a probabilidade é não, 99%. data. Não são. Data De ter é dia, duas- dia, mês e ano. Não é só dia. Dia, mês e ano. Não, Não. dia, mês e ano. Não é, cara. Tá Bota aqui, aí. caralho. Tô te falando, pai. Tá não aqui, tem. ó. Tá aqui Manda o link no grupo, manda o link no grupo. Fomos refutados ao vivo. Não, pode Vamos lá, procurar aí, não paradoxo. tem, ó. Vamos Tem procurar esse negócio, fazer um post. Eu procurei hoje. Tem 250 pessoas no Brasil que nasceram no mesmo dia que 250 eu. pessoas? 250 mil 250 mil pessoas no Brasil inteiro que nasceram no mesmo que dia nasceram que no mesmo dia, Cara, ó, mês e eu tô ano mandando que o aqui, Denner. ó. Olha só aqui, ó. Fudeu, Tô usando a mandou. Wikipedia, eu. tá? Puta merda, Em olha a teoria fonte do das- cara. Aí ele tá É de uma das sacanagem. fontes mais confiáveis do mundo. É uma das fontes mais confiáveis do mundo. Olha assim, ó. Primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo. Em teoria das probabilidades, o paradoxo do aniversário afirma que um dado grupo de 23 pessoas escolhidas aleatoriamente, a chance de que duas pessoas terão a mesma data de aniversário é de mais 50%. Para 57 ou mais pessoas, a probabilidade é maior do que 99%. E aí, cara, se a... vai usar, tipo assim, ele Cara, não tá mas- falando se ele não, tá usando mas- dia, mês e ano, tá? Ele não tá falando se tá usando dia, mês e ano ou Dia outra regra. sim, velho. Dia sim, mas é só tu olhar. Tem um site que ele busca as pessoas que nasceram no mesmo dia que tu. Que é sobre procurar em inglês, por isso tu vai achar, ele vai te É dizer dia, quantas. ele tá usando dia, Dia. no cálculo tá Tá ali, ó, usando é dia, 1 sobre viado. 365. É só ó, dia. mas- Só dia. Bem Aí baixo ali, ó, sim, pô. calculando a Aí probabilidade. tu tem 30 dias, né, caralho? No mesmo link que tu mandou ali, João, dá uma olhada mais mesmo linha embaixo. ali tá o cálculo embaixo. É a não probabilidade. Porque daí tá indo pro 365 ele tá dias. verdade, ele tá olhando Não, cara, o dia porque do pensa, ano, e não dia- mês e ano. Dia tu tem 30 números, mês tu tem 12, e ano tu tem, sei lá, pelo menos 100 anos, tá ligado? Então a probabilidade é, tipo, é inexistente, não tem como, Tem tá que ligado? ver se o 365 que ele tá usando ali não seria todos os dias de todos os 365 meses. dias pode ser, Tá mas... considerando mês. Sim, porque é no mesmo e dia, dia. Ele entendeu? tá olhando, Mas ele não considera o ele ano. tá olhando o mesmo dia, né? Tipo, É, dia e mês cara nasceu dia 4 de dentro maio. do ano. Agora, 4 Só de que- maio de 1994... Aí fudeu, porque outra daí anos história, tem é outra história, 2021 entendi. anos Exato. possíveis. Mas pra te ter uma noção, a gente tava usando outras informações pra fazer conversão offline no Facebook de Aí varejo. que tá, peraí. Vamos lá, só Se pra... perdemos aqui, se perdemos, que a foi gente foi longe aí, a gente tá falando de conversão offline agora do nada. Né? Não, é varejo, caralho. Calma a gente lá. tá falando de cadastro Deixa eu aí. explicar. A gente tá usando lá... Volta o João pra nós ali, por favor. A gente tá com uma fórmula bizarra na tela. A gente tá com uma fórmula aleatória aqui. Nunca viu essa fórmula, cara? Pô, meio de boa. Mas basicamente a gente estava usando para alguns clientes nossos de varejo conversões offline. E a gente vinha dizendo, se você voltar lá no nosso episódio de conversões offline, a gente fala, o mínimo que tu tem que ter é nome, e-mail, telefone, data da venda e valor da venda. De fato, esse é o mínimo, funciona. A gente estava tendo, em média, 30% de taxa de correspondência, que significa que das 100 pessoas que eu tô colocando lá upando no Facebook, em torno de 30 ele encontra no Face. Quando a gente pensou nessa porra da data de nascimento, eu fiquei meio cético também, achei que eu conhecia essa porra aí que o João mandou. E o cliente cadastra 100% das datas de nascimento. E o cliente cadastra 100% das No datas de PDV. nascimento. E o telefone ele não cadastra. Então eu botei nome, e-mail, telefone, data de nascimento, data da venda e o valor da venda. E aí eu tive 79% de taxa de correspondência. No fim ficou em 59%. E 79 faz todo sentido porque é mais ou menos a taxa de pessoas no Brasil no Facebook.
Então, ele encontrou 79% das pessoas que compraram na loja naquele momento que a gente Que é mais ou menos a porcentagem de pessoas que estão no Facebook. Exato, Exatamente. ele achou exatamente a galera, tá ligado? No fim das contas, era uma base pequena, porque é só o comecinho de janeiro, era 5 mil pessoas. Porra! 5 mil pessoas, velho. Não é gigante. A minha base eu tô acostumada de 30 a 90 mil pessoas. Mas tu é um cara especial. Mas aí eu peguei essas... Só que aí ficou no fim 60%, que é o dobro do que eu tinha. Então, possivelmente, eu vou ter o dobro de resultado em todas essas campanhas que eu já tava tendo um resultado bom. Então pensa comigo, ligado? se o cara cadastrar, tipo assim, ó, qual é o ID do usuário, então, pra ele saber LTV? Data de nascimento. Porque provavelmente ele não vai ter 2 datas de nascimento igual no banco de dados dele. Cara, sabe um teste diferente que você pode fazer pra validar Pelo menos, se, né? tipo, A data de nascimento. O ideal é o CPF. Pra isso. Cara, tem um teste que dá pra fazer pra validar se ele é falso positivo. Mas só pro detalhe, porque todo varejista pega esse dado, porque a promoção mais básica que qualquer varejista faz é mandar a merda na data de aniversário. Sim, é mais básica. Aí todo mundo pega essa porra, isso é verdade. É a única fácil coisa de que ele pode fazer é não ter pegado o ano, daí fudeu minha conta aqui. Deixa o João olhar. Mas assim, cara, eu acho que tem um teste que dá pra fazer pra validar se isso não tá sendo um falso positivo, tá cagando, né? É o seguinte, cara, tenta fazer campanhas baseadas no público das conversões offline. Tipo, quem converteu com base na conversão offline, vê se dá um ROI bom. Né? Disso você vai conseguir saber se realmente teve uma melhora. Um remarketing. Não necessariamente do lookalike. Remarketing pro cara baseado em conversão offline de match da data de nascimento, para ver se ele te dá um resultado maior do que não necessariamente o resultado, né? Mas uma escala maior do que quando você não tava usando. Porque, tipo assim, cara, eu vou testar isso. Nunca tinha testado. Isso aí foi, caralho, acabamos de criar, fazer um artigo sobre essa porra, velho. Faz mesmo, cara. Que, tipo assim, eu nunca vi ninguém falar disso, tá? Nem eu, velho. Te inventou isso hoje. Por que tu tirou essa merda? Eu tava te falando da taxa de correspondência, porque a gente tava tendo 30%, e aí eu te dei a ideia de que se eu tô tendo 30% de taxa de correspondência e eu tô tendo ROI 2, se eu tivesse 100% de taxa de correspondência, possivelmente eu teria um ROI 6. Doida. Isso. Daí a gente tava tentando descobrir uma maneira de ter maior taxa de correspondência. Isso, porque tu me perguntou, como que a gente pode ter uma taxa maior de correspondência? Daí eu te mostrei os dados e tu viu o data de nascimento e a gente começou a discutir sobre isso. Da hora. Brabo. Muito bom, vamos falar sobre isso. Antes que o João Vitor fale e nos roube o nosso post. É o maior laboratório do marketing do Brasil, caralho. É, muito cientista do marketing. Muito bom. Mas essa que é a graça, tipo, isso é uma coisa... A ponto que a gente tava levantando essa discussão era como é que a gente ia saber LTV no PDV. O LTV no PDV, exatamente. Aí, porra, data de nascimento. Tem pelo menos a data de nascimento. Idealmente, pra LTV, na minha visão, o ideal é CPF, porque ele é absolutamente único. Pra te medir só a LTV. No caso da data de nascimento, a gente inventou porque a gente precisava fazer esse match com o Facebook, era a única informação... Não tem muito a ver com a LTV, né, era a única informação que o cara tem no PDV e também tem no Facebook. Essa dica tá quentaça. O problema é quando a pessoa não pega o ano de nascimento, pega só porque pra te fazer as promoções de data de nascimento, tu não precisa do ano, né? Tu só precisa de... mas quem dá a data de nascimento, as pessoas pedem, né? Dificilmente. Mas a base da Arizo que a gente olhou ali, não tava com todas as datas de nascimento, certinha? Não era a Melissa. Não, acho que todos os cadastram, porque a gente tem o dado demográfico de faixa etária no BI da Melissa, por exemplo. É que data de nascimento é muito simples, velho. Ninguém fala 4 de maio. Não, 4 de maio 94. Isso é verdade. Já tá acostumado, né? Mas enfim, tu tem que encontrar um parâmetro para identificar o teu usuário para ir ver ao longo da vida da tua empresa quantas compras ele teve lá, qual foi o valor total que ele gastou, e assim tu vai ter um LTV no mínimo médio pra gente projetar mais. Depois das tuas campanhas para adquirir novos clientes, aí tu vai ter campanhas para adquirir novos clientes. E aí tu já sabe quanto de LTV na média ele pode te trazer adquirindo novos clientes. Por exemplo, qualquer varejista que tá nos ouvindo sabe que quando tu abre uma loja, tu demora pra essa loja começar a vender pra caralho. Por exemplo, meu cunhado, ele abriu uma pet shop. Aí, teve dias que começou a pet shop, vendeu R$30, R$100, R$200. Fazem 2 anos que ele abriu a pet shop e hoje vende R$200 mil por mês. Por quê? Qual é o efeito? A famosa fidelização do cliente no PDV. Que é o quê? Tem uma carteira de pessoas que estão voltando, estão recomprando, clientes que ele já adquiriu. Se ele quisesse faturar 300, 400 mil, ele não ia ter que fazer mais vendas, ele ia ter que adquirir mais clientes. Porque ele vai ver lá que no... Tá falando do restaurante? Agora tu deu o nome, que a gente tentou não falar o nome no episódio. Mas já saiu aquele, não, né? Acho não, que não. Mas enfim... Ele tinha 18 mil clientes cadastrados. E ele cadastrava CPF. Bonitinho, né? Mas ele cadastrava direitinho. Cadastrava só nome CPF, perfeito, aliás, o cara precisa. Sim. E ele nunca mediu LTV. E ele nunca olhou, beleza, se eu tenho 18 mil e eu tenho 70% das minhas mesas lotadas, quantos clientes eu precisaria ter para ter 100% das minhas mesas lotadas? Sim. Essa é a lógica. Enfim, valeu, galera. Total.
Muito bom. E eu acho que pra fechar, assim, a última pergunta que vale a pena responder, não sei se fica muito grande, mas, tipo, LTV... Não, melhor, esquece. É que eu ia falar Faz aí, se for merda a gente não responde. É que eu ia falar se LTV é só pra produtos de recorrência, mas é que isso era uma outra pergunta anterior. A pergunta inicial era essa, que a LTV é mais óbvio pra produtos de recorrência. A gente gravou o podcast inteiro até agora pra responder que não, né, cara? Sim. Não, eu tinha pergunta mas mais essa é a salva. questão. Se até agora você ainda acha que é só pra produtos de recorrência, mano, você não prestou atenção na porra do podcast. Viu? Então, se você me mandar essa pergunta, você não vai ser respondido. Muito bom. Beleza, acredito que a gente pode fechar. João, manda aí a tua frase. Peça dia mesiano. Essa aí eu tenho que fazer a camiseta, cara. Pô, dia mesiano. Puta, tinha que ser a camiseta só com uma data de nascimento. Valor da data de nascimento, cara. Do cara do livro lá. Do livro que deu origem a V4, que eu esqueci o nome agora. É o Sérgio Zima. Bota a data de nascimento dele, as pessoas vão perguntar a data de nascimento do Sérgio Zima. E por quê? Por caralho, isso. Caralho, porra, foi longe agora, hein, caralho. Puta merda. V4 é cheio de simbologia, uma igreja, essa porra, velho. Muito igreja. Essa ideia tem que salvar, anota aí essa ideia, é boa. Bom, pra fechar... Pode ser a data que a gente abriu a V4, é 4 de outubro de 2012. Isso é verdade, tem essa questão. Que é o 4 de V4, 10 de ROI 10. Não tô usando. Bom, lembrando então que se você quer dar algum feedback ou quer conversar com a gente de alguma maneira, a gente tem os nossos Instagrams, o da V4, @V4Company, bem fácil. Tem o do João Vitor, @João Vitor, @Guilherme Lippert, @Daniel Lippert. A gente tá sempre aí disponível para ouvir os seus feedbacks, tirar suas dúvidas e eventualmente também para você poder contratar a gente no @V4Company. Você pode conversar com a gente tanto para ser um cliente ou de repente poder se tornar futuramente um franqueado ou um associado da V4. Eu sou o Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company. Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.